Olá, amigos, bem-aventurados, filho e filha do Altíssimo, tudo bem com você? Espero que sim, tenho certeza que sim, pelo que depender da minha fé. Amigos, vamos dar continuidade aqui, terminaremos hoje então o capítulo 22 do livro de Mateus. Só relembrando, vimos a parábola do banquete nupcial, dai a César o que é de César. Hoje veremos os saduceus e a ressurreição, o maior dos mandamentos, e Jesus é o Senhor de Davi. Que o Espírito do Eterno tenha total liberdade neste momento em agir em nossas mentes, em nosso coração, que Ele encontre uma terra fértil, que a sua semente cresça para que a gente venha dar frutos dignos do reino. É a minha oração. Vamos começar? Os saduceus e a ressurreição, versículo 23 do capítulo 22 de Mateus. Naquele mesmo dia, só relembrando, terminamos então vendo a resposta brilhante do Senhor Jesus para os fariseus que estavam cheios de malícias, querendo pegá-lo. Ele falou: dai a César o que é de César. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Então vamos lá, já vimos os anciãos, os escribas, agora os saduceus, que vão lá perturbar o Messias, mas mais que isso, vão com malícia para pegá-lo realmente no erro, porque o Messias representava uma ameaça, como representa até hoje a todos aqueles que estão fora do caminho. Saduceus, pessoas da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais, representantes dos judeus diante do poder imperial. Eles aceitavam apenas os primeiros 5 livros da Bíblia como autoridade divina, a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Eles reivindicarão, como veremos, a lei do levirato, do latim levi, cunhado, a lei do cunhado, a lei do levirato. Como veremos aqui, essa lei visava a proteger as viúvas, garantir a propriedade e a continuidade da linhagem familiar. Vamos dar uma olhada nessa lei, o que é que ela dizia efetivamente? Livro de Levíticos. Oh meu Deus, oh Senhor, misericórdia. Achei. Lei do levirato. Quando 2 irmãos, Deuteronômio 25, 5 e 6 versículos. Estava escrito assim, quando 2 irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família, O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. E assim vai. Então, os saduceus, agora cheios de malícias, vão citar essa lei para tentar pegar o Senhor Jesus. 24. Então eles falaram assim: Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar seu irmão, deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. Aí eles começam a contar a historinha. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. 28. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Considerando que todos foram casados com ela. Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder
de Deus. Bom, eles fizeram isso, citaram essa questão da lei, com certeza para zombar da doutrina da ressurreição defendida por Cristo, e com isso desmoralizá-lo. Os saduceus também não acreditavam que existiam os anjos, como está registrado lá em Atos 23:8. E nisso eles se diferenciavam dos escribas. Mas não importa, as forças estavam unidas ali para acabar com a ameaça, para pegar o Senhor Jesus. E aí a resposta que o Senhor Jesus dá, que eles estavam equivocados por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Imagina esses homens cheios de vaidade, de conhecimento da palavra, ouvirem que não conheciam as Escrituras. E quantas vezes nós nos equivocamos por não conhecermos as Escrituras e o poder de Deus, Afinal, o que é o poder de Deus? É o seu imenso amor. Se não olharmos para as Escrituras, a verdade é essa, com a lupa do amor ao eterno e o amor ao próximo, seremos e não passaremos de fariseus ou saduceus do século 21. É isso. Vamos continuar. 30. O Senhor Jesus continua. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. 31. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Aí o Senhor Jesus vai utilizar do conhecimento que eles têm para mostrar que eles não tinham conhecimento algum, pelo menos não do poder de Deus. Aí o Senhor Jesus continua no 32. Não tendes lido o que Deus vos declarou? 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por isso ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. A morte só existe para aqueles que não estão com o Senhor. Êxodo 3:6, um dos livros lá da Torá está em Êxodo 3:6, está essa declaração aqui, essa citação que o Senhor, que o Messias falou, que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por isso ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. O Messias usou a Torá, repetindo, para mostrar que eles não estudavam as Escrituras com o devido amor ao Altíssimo e por isso erraram, se equivocaram. Ao ouvir tudo isso, continuando, 33, ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. O maior nos mandamentos, 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho, e um deles, 35, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova, mais uma, 36, eles falam, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus, Deuteronômio 6:5, o Senhor citou mais um dos livros da Torá, Deuteronômio 6:5. Ele fala, amarás o Senhor teu Deus, o primeiro maior mandamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior mandamento, e maior dos mandamentos. 39, o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por vezes já falei que o primeiro maior mandamento era amar o Senhor de todo o teu, amar o Senhor sobre todas as coisas, mas não é assim que está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Primeiro o maior mandamento, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Bom, amigos, para explicar um pouco isso aqui,
Para mim, a palavra que mais se aproxima da definição de amor é respeito. Respeitar o próximo é amar, né? Fazer com que não fazer com o outro aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco, né? E mais que isso, é respeitar a complexidade, o universo do outro, porque tem coisas que eu tolero, mas tem coisas que o meu amigo, o meu irmão não tolera. Então não é porque eu não ligaria, né, não esquentaria, que eu vou fazer com ele. Tem que respeitar as pessoas, tem que amar o próximo. E amar o Senhor, o que é amar o Senhor? João 14:23 diz o seguinte, João 14:23, Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha o que é amar o Senhor. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Aleluia, muito, muito forte, é muito lindo ler isso aqui. Nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Ouvir essas palavras, né, para a gente que estava acostumado a ler a lei, né, os profetas e os sacerdotes e templo e tal, o Santo dos Santos, é algo muito novo, é algo muito espetacular saber que o Senhor Jesus, né, o Espírito Santo, Deus, o Altíssimo, Eterno, eles não procuram habitar em templos feitos por mãos, né? Mas ele promete vir ao coração, ao interior do homem e fazer nele o lar, morada do Altíssimo. É lindo isso. Aleluias, mais uma vez. Nós vamos continuar. Jesus é o Senhor de Davi, 41. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou. Agora é o Senhor Jesus que vai experimentá-los, né? Aí o Senhor Jesus fala: qual a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que eles afirmaram: é filho de Davi. E contestou-lhe Jesus, né? Então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito, trata de Senhor? Pois ele afirma, ele cita, né, que Davi falou lá em Salmo 110:1. O Senhor, que Davi falou, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, o pai, né, falando para o filho: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés, debaixo dos teus pés. 45. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta, né? Uau! E aí acabo a leitura por hoje de 22, né, de Mateus. Amigos, amar o Senhor é conhecê-lo, é respeitá-lo, né? E o que eu desejo para mim, para você, é que o Pai, o Filho, o Espírito Santo façam em você, façam em mim lar, morada, né? Que Ele encontre em nós, que Ele faça em nós morada do Altíssimo. Aleluia, mais uma vez, porque isso é muito forte. Eu não poderia não falar sobre 1 Coríntios 1:19, né, para explicar um pouco mais esse 46, para a gente meditar. Porque em 1 Coríntios 1:19 está escrito: porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos, né? Na verdade, aqui o apóstolo Paulo citou Isaías 29, 13 e 14. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei aqui, 29, 13, 14. Eu encerro lendo para você, morada do Altíssimo. Profeta Isaías 29, 13. Eis que assim, muita atenção, por favor, eis que assim declara o Eterno:
visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. 14. O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Amigos, não precisa você... É importante estudar, com certeza, mas o Senhor é tão simples, o Criador é tão simples, Ele nos ensina até com a formiga, quando Ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele é simples e Ele habita no coração sincero, nos humildes, nos desprezados deste mundo, né? O Senhor, o Messias, a todo momento está nos falando que Ele é Senhor de Davi, Ele é Senhor do sábado. O que Ele veio trazer está acima das leis, de todas as leis, de todos os profetas. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a inteligência, amar o próximo como a si mesmo. É isso que Ele espera de nós. Ele ainda é o Deus que fortalece o fraco, que olha e vê os desprezados deste mundo, confunde os sábios, abate os que se exaltam e envergonha e confunde todos os que se levantam contra os seus amados. Muita paz para o seu coração, que a luz do Altíssimo brilhe mais e mais em sua vida, família, parentes e amigos, é a minha oração. Um beijo para você e até a próxima, amigos.